O Partido Liberal prevê uma reunião com líderes e integrantes para definir os rumos após a operação da Polícia Federal que prendeu o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. O dirigente foi solto neste final de semana. Preocupados com repercussões eleitorais negativas, alguns integrantes da legenda saíram a campo mesmo no carnaval. O deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que a resposta sairá das urnas e chamou a operação de perseguição política. A analista Basília Rodrigues também ouviu, sob reserva, um outro deputado do partido que comentou o fato de Valdemar e o ex-presidente Jair Bolsonaro estarem proibidos de conversar entre si. Ele disse, abre aspas, se eles se encontrarem no elevador, vai ter que ter assessor para dizer quem espera e quem sobe? Fecha aspas. Vamos ao nosso debate. Caio Coppola, muito boa noite. Qual o futuro do maior partido de oposição e da própria oposição diante dessas investigações? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações aí à nossa audiência. Bom, a experiência recente aqui no Brasil mostra que partidos políticos são verdadeiros sobreviventes, eles sobrevivem a toda sorte de escândalos, né? Até porque eles detêm o monopólio sobre a democracia, né? A gente vive aí sob a égide da partidocracia. O eleitor, na verdade, o cidadão, ele não pode se candidatar sem a bênção de uma dessas siglas. É extremamente difícil você constituir um partido político. Certo? Então, você tem praticamente uma reserva de mercado ou uma portaria para o livre exercício da democracia. Esses partidos, principalmente PL e PT, são financiados aí com bilhões de reais, né, do dinheiro do pagador de impostos, né, e tem fundos infinitos para concentrarem e se perpetuarem no poder. A gente tem, por exemplo, né, falando aí de dano de imagem, né, uma sigla, tem, por exemplo, o caso do PT, né, que sobreviveu ao que também pode se chamar de golpes contra a democracia, no caso do Mensalão, né, que era a compra, né, pelo Poder Executivo com dinheiro de corrupção de apoio parlamentar, e depois do Petrolão, que era o financiamento ilegal de campanhas multimilionárias. Obviamente, isso atrapalhava o correto exercício, né, da vontade popular. Enfim, o Partido dos Trabalhadores sobreviveu, teve grandes líderes aí que foram parar atrás das grades, presidentes, tesoureiros, marqueteiros, enfim, por aí vai. Então, eu tenho certeza que o PL, que inclusive é presidido, né, por um condenado, né, no escândalo do Mensalão, não vai se incomodar muito com mais um obstáculo aí na opinião pública à sua forma de fazer política. De qualquer forma, institucionalmente, o estrago para o Partido Liberal ele ainda é mínimo, né? A busca e apreensão na sede do partido, que teve como grande achado uma suposta minuta de golpe na sala do ex-presidente da República, quando nós fomos apurar, isso não passava da impressão, né, de uma prova a qual a defesa teve acesso. Né? Para quem tiver dúvida, eu trago aqui a manchete do site especializado Poder 360. Decreto do golpe achado no PL é cópia de arquivo de inquérito contra a CID. O documento estava no celular do ex-ajudante de ordens e havia sido requerido pela defesa de Bolsonaro, que depois imprimiu para leitura e guardado na sede do partido ao qual ele é filiado. Certo? Então, por aí a gente já consegue desconstruir a maioria das manchetes que o jornalismo preguiçoso publicou a respeito desse tema. No caso da prisão, né, do senhor Valdemar Costa Neto, ela também se deu por uma questão absolutamente lateral, né? Se não me engano, o registro, né, da arma de fogo encontrada na casa dele estava vencido. Enfim, então eu acho que, por enquanto, o dano institucional é mínimo. Agora, o futuro do PL, o futuro da oposição, passa pela guerra da informação. Está muito claro que o lulopetismo, a esquerda em geral, isso desde o impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade, a esquerda sempre tenta colocar a pecha, colocar o rótulo nos seus opositores de golpistas. Então, agora também não é diferente. Assim que a gente vê conservadores, liberais, que são democratas essencialmente, serem taxados no debate público envenenado como, aspas, extrema-direita. Então, o futuro da oposição passa por entender a importância da desconstrução dessa narrativa de golpe ou de golpismo ou de uma força política que se move na direção de atos antidemocráticos.
Zé Eduardo, qual o futuro do PL da oposição diante da investigação em curso? Boa noite para você. Olá, Yuri. Olá, Caio. Bem, veja, eu acredito que nós temos que olhar com muita clareza os fatos que se colocam. Evidentemente, o futuro a Deus pertence, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas, nesse momento, o PL se encontra numa situação muito difícil. E por quê? Primeiro, ele é um partido que nem sempre é hegemonicamente bolsonarista. Nós vamos encontrar no PL pessoas que foram, inclusive, integrantes do governo Dilma Rousseff e de outros governos anteriores. Ele tem uma inclinada bolsonarista muito forte a partir do momento que Jair Bolsonaro entra no PL. Ora, o que foi pego nessa investigação agora, e eu falo não apenas de uma minuta no decreto, mas eu falo de vídeos gravados em que numa reunião ministerial se claramente se propõe um golpe, inclusive com os principais atores do governo, como o general Heleno, como o general Braga Neto, claramente falando de situações que desmancham qualquer possibilidade de cogitação de que não se pensava e não se articulava um golpe. Durante muito tempo, o discurso que foi sustentado era o discurso, não, essa ideia de golpe não existiu, o presidente viajou, isto é um delírio esquerdopata, etc. e tal, mas os fatos que já apenas ligam tudo, né? Os fatos descobertos fazem toda a ligação, inclusive com o dia 8, ou seja, houve sim uma tentativa de golpe fracassada. Mal articulado, mal pensado, mas houve. E como é que a população vai reagir diante disso? Não há possibilidade de um enfrentamento racional dessa argumentação. Não há. Ela é de uma evidência solar e não há como racionalmente você desconstituir isso. Então você só pode apelar para a emoção. É a única hipótese que eu vejo do PL, do bolsonarismo, tentarem mexer com a opinião pública. É simplesmente partir para a emoção, dizer que tudo é uma ilusão, sem explicação racional, sem resposta, sem dizer o que foi aquela reunião, sem dizer o que foi esta minuta, sem dizer o que são aquelas falas em que se fala em passar dinheiro para incentivar manifestações. Nada disso tem como se explicar. Então, quando você não tem como explicar, você apela para a emoção, né? Eu acho que o Jair Bolsonaro e seus principais líderes vão fazer isso. Resta saber, será que a racionalidade ficará tão embutida a ponto da emoção cegar a razão mais ainda? Porque a evidência é total, não há como dizer que não se tramou um golpe. Não há como se dizer isso. O vídeo mostrado é claro, as minutas colocadas, as narrativas são evidentes. Fala-se até que Jair Bolsonaro, isso não sou eu quem falo, mas consta de provas de inquérito, porque narradas por alguém, possivelmente na delação do senhor Cid, fala-se que Jair Bolsonaro chegou a pedir para que não fossem presos o presidente do Senado, tira do decreto a prisão do presidente do Senado, João Amédio, deixa só o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, toda esta evidência se coloca de uma maneira a dizer assim, bem, houve a trama de um golpe de Estado. Então, ou se apela à emoção, vamos tirar fora a discussão, vamos dizer que tudo isso não vale, que é uma perseguição, e eu tento dialogar com uma base pela emoção, ou eu não tenho saída. Eu vou ter que confessar que eu tentei um golpe. O discurso de que tudo era uma invenção, uma armação, uma ilusão, caiu por terra. Ou seja, os fatos agora, eu não diria que nem mais indícios. Eu sempre falei que tinham indícios que concluíram essa direção. Agora há provas. Há provas incontestes, gravadas, escritas, faladas, testemunhadas. Então, portanto, Yuri, o PL passa por um momento difícil. Eu acho que eles vão tentar um apelo à emoção para tentar salvar o bolsonarismo. Conseguirão? A história virá. Aproveitando esse gancho do Zé Eduardo e começo agora com o Zé Eduardo, a depender desses rumos da investigação, outros partidos poderiam despontar no campo da direita, no campo de oposição aos governos do PT, Zé Eduardo? Eu acho que isso acabará sendo inevitável, não sei se em médio, curto ou longo prazo. Por quê? Claramente o bolsonarismo ele ocupa no espectro da direita um campo extremista, a meu ver. Lá na minha opinião, ou seja, ele é de um extremo negador da democracia e propõe como saídas para o país a aplicação do artigo 142, que obviamente é insustentável no Estado de Direito, ou seja, propõe uma ditadura, um autoritarismo, que é o discurso histórico de Jair Bolsonaro desde que ele iniciou na vida política. Então, esse é o extremismo. A direita não se limita ao extremismo. Nós temos liberais, nós temos neoliberais que flertam
com extremismo, mas que não são extremistas em si. Nós temos conservadores no campo de centro, mas ele de direita. Ou seja, eu tenho vários matizes na direita, eu tenho vários matizes na esquerda. Tratar isso como um bloco ideológico homogêneo é um equívoco maniqueísta, né? Eu acho que existirão forças políticas que vão se apropriar deste espaço. Quanto mais corroído estiver o bolsonarismo e o extremismo, tenderá a surgir uma nova força. Isso talvez leve também a situações de uma maior dimensão na esquerda, ou seja, o extremismo da direita forçou um bloco de esquerda para tentar derrotá-lo. Na medida em que eu divido o centro, a centro-direita e o extremismo, talvez eu tenha repercussão também na resposta que a esquerda dá à conjuntura, porque a esquerda não é compactada. Por mais que se tente dizer isso, hoje eu acho até engraçado, todos são comunistas, não é verdade. A esquerda tem vários matizes históricos diferentes, consolidados, teóricos, e que, portanto, acabam compactados na defesa da democracia junto com o centro, junto às vezes com o setor de centro-direita, contra o extremismo negador da democracia, que, a meu juízo, foi encarnado por Jair Bolsonaro, e agora os fatos evidenciam isso de uma maneira absolutamente clara e indubidosa. Então, acho sim que, não sei se em curto ou médio ou até longo prazo, haverá novas forças políticas de direita, mais vinculadas à democracia, menos extremistas, mas de direita, defensores da ordem constituída, negadoras talvez até do Estado social, mas que surgirão com um espectro próprio, com uma diferenciação com o bolsonarismo e vão duelar no campo da direita. Acho isso inevitável. Como também sempre aconteceu no campo da esquerda, em que eu tenho muitas vezes socialistas, vou chamar de socialistas democratas, dialogando, divergindo de uma esquerda mais radical, e assim é a vida. Ou seja, esta polarização entre esquerda e direita, uma esquerda que vai até a centro-direita porque defende a democracia e a direita extremada de Jair Bolsonaro, acho que tende a diminuir ao longo do tempo. Caio Coppola, as investigações da Polícia Federal podem levar a uma reorganização da direita com outros partidos ou partidos atuais para fazer oposição aos governos do PT e ao campo da esquerda? Olha, as investigações por si só, não. A narrativa que acompanhar as investigações e também, enfim, o desdobramento disso na guerra da informação e principalmente as arbitrariedades judiciais que se derem a pretexto dessas investigações, sim. Por isso que eu falo que é imperativo que liberais, que conservadores ou bolsonaristas, para colocar a expressão que o Zé Eduardo trouxe à baila, combatam a narrativa do golpe. E não é com emoção, não é com paixão, é com fatos. É denunciando os excessos no ministro relator, é denunciando a inconstitucionalidade do referido inquérito, é denunciando, inclusive, a imaterialidade dos delitos. O Zé fala que, olha, claramente houve aqui a proposta de um golpe de Estado e, óbvio, que tanto eu quanto ele somos intransigentes na defesa da legalidade. Acontece que tanto eu quanto o Zé sabemos que para que o tipo penal seja da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, seja da tentativa de golpe de Estado, para que ele se aperfeiçoe, é fundamental que haja violência, portanto, algum tipo de coação física ou ameaça, que é algum tipo de coação moral. Não existe tentativa da tentativa. Então, o crime, ele se aperfeiçoa a partir do momento da execução. Quando a gente está falando em conversas, ainda que em tom mais solene, na reunião, quase uma reunião ministerial ali, com a alta cúpula do Poder Executivo, das Forças Armadas, até representantes do Poder Legislativo, quando a gente tem aquele tipo de situação e que o presidente, enfim, está consultando ou expondo as suas razões, e que nem vou entrar no mérito delas, isso não configura a execução de um golpe. Tampouco a existência de um rascunho de uma minuta apócrifa. Pelo menos não de acordo com a letra fria da lei.
né? A não ser que a gente queira fazer um elo, que ainda não foi apresentado nas evidências, entre as autoridades investigadas nessa última operação da Polícia Federal e o 8 de janeiro, que, nas palavras do próprio ministro da Defesa do Lula, né, foi um evento orgânico, sem liderança constituída, né, isso já após a transição pacífica de governos. Né? Então, a gente tem uma coisa muito clara: se é para cumprir exatamente o que reza a lei, né, o que foi apurado até o momento, não se configura no tipo penal, pelo menos não nesses. Claro que os atos preparatórios em si, eles podem constituir outros crimes, né? Da mesma forma que se eu tenho uma arma, né, para cometer um homicídio, eu não vou ser processado por tentativa de homicídio por possuir a arma, mas se a arma não tiver registro, isso por si só é um crime. Mas tirando essa exceção, nesses tipos aqui, não há essa configuração. Por isso, eu acho que a melhor forma de enfrentar, né, a questão do ponto de vista do bloco de oposição é falar a verdade, informar as pessoas e denunciar excessos, narrativas e perseguições.